Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a inconstitucionalidade da lei que autoriza a compra de vacinas por parte de entes privados. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o Dr. Antônio Carlos Moradi, ele que é especialista em direito tributário, empresarial e governança corporativa, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, doutor. Obrigado, Tânia, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor, acho que para a gente começar, a falar um pouquinho sobre a inconstitucionalidade dessa lei, é importante a gente dar um histórico aí para quem está em casa assistindo. O que é essa lei, né? Quais os principais aspectos dela, antes da gente entrar, então, na discussão, por que é inconstitucional? Eu não diria que ela possa ser uma lei até ruim, mas ela foi mal feita. E por conta disso ela se torna inconstitucional. Veja, a lei é a 14.125 de 21. E ela, de certa forma, coloca uma posição mais ampla no sentido de que a vacinação possa ser feita também por empresas privadas, por particulares. Só que com alguns elementos aí condicionantes. Quais são esses elementos condicionantes? O primeiro deles é que, em primeira fase, por exemplo, no primeiro momento, e esse momento já passou, né? Quem fizesse a aquisição das vacinas, né, no atacado, em algum laboratório aí fora do Brasil, teria que entregar, né, todas essas vacinas para o SUS. Ok? Então, esse era um ponto. Obviamente, a iniciativa privada visa lucros, né? Mesmo que esses elementos que estão constituídos nessa lei digam respeito ao fato de que a vacinação é para a própria entidade. Então, uma empresa X grande, que tenha lá seus 40 mil funcionários, ela compra essa vacina para aplicar para os seus funcionários e familiares. Né? Nunca, em hipótese alguma, ninguém pensou dessa forma. O máximo que foi pensado foi vacinar as diretorias. Né? Isso foi o máximo que foi pensado. Pois bem, o segundo momento, e isso já está determinado também nessa legislação, é que, a partir do momento em que a segunda fase e a terceira fase, que são os prioritários, né, termine, a iniciativa privada poderia adquirir, né, a vacina, repassando para o governo federal 50% dessas doses adquiridas. Bom, naquele momento já começava só algo mais interessante. Né? Só que não era assim tão simples, não seria assim tão simples. E visando talvez lucros, né? Porque o intuito real dessa aquisição seria realmente vender a vacina à sociedade, né? Colocar na sociedade para a venda, ingressaram. Algumas entidades ingressaram com ações, em especial em Brasília, na 22ª Vara, onde liberava essa cota obrigatória para o governo federal. Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Né? Ora, sendo assim, o A, empresário, não pode ser diferente do B,
trabalhador ou qualquer outra forma de diferença entre as pessoas. Todos são iguais e, portanto, todos têm que ter a vacina. Ora, tem um outro princípio da Constituição Federal que diz, é o artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Dever do Estado. Né? Então, por que essa legislação avança de tal forma, e ainda por cima com decisões liminares, para que o governo não se usufrua de parte desse benefício, né? Em detrimento de instituições privadas, que vão vacinar quem eles querem? Não. De certa forma, nós estamos protegidos pela Constituição em relação a isso. Ora, então, nós temos aí um imbróglio, né? E esse imbróglio ou poderia ser a inconstitucionalidade. Bom, a par disso, nós já temos a base principal do que de certa forma, a essência dessa legislação. Doutor, o senhor explicou, né, aí super bem, então, o que é essa lei e por que ela seria inconstitucional, né? Principalmente essa questão aí de por que A seria diferente de B. Mas eu queria que o senhor colocasse alguns aspectos positivos, até porque no começo, né, o senhor disse que não é uma lei ruim, é uma lei mal formulada. Então, eu queria que o senhor entrasse nesses pontos. Claro, mas perfeito. É uma boa questão. Se isso fosse levado de uma forma um pouco mais lógica, né, o que o Executivo e o Legislativo poderiam adotar? Ora, se a iniciativa privada puder adquirir essa vacina, que bem que adquira, né, mas que beneficie o SUS nesse momento de pandemia, que é um momento completamente diferenciado, e o privado está dizendo que não, espera um pouco, na Constituição diz que a iniciativa privada pode atuar junto em relação à saúde. Pode também, lógico que pode, mas não no momento de pandemia, um momento onde morrem 3.000 pessoas por dia, né? Então, isso tem que ser tomado pelo Estado, né? O governo federal, o SUS, todas as entidades públicas têm que chamar isso para si e adotar medidas importantes, que seria, nesse caso, a vacinação, e uma série de outras coisas que nós bem já sabemos, né? E não vale a pena a gente discutir isso aqui agora. Agora, voltando à sua pergunta, o que poderia ser feito? Simplesmente mantenha-se a legislação, adquira-se a vacina, imponha-se uma tributação idêntica feita com a indústria de tabaco, né, que é a maior tributação existente, para que, com essa tributação, o Estado tenha mais capacidade financeira de adquirir mais vacinas. Isso empoderaria o Estado, né, para a aquisição de mais materiais, mais vacinas, e a doação dos 50%. Mas aí vem algumas entidades e entram com uma ação pedindo uma liminar que é concedida por um juiz bastante respeitável, só que, de certa forma, creio eu, a meu ver, cometeu um grande erro. E ainda por cima fez um discurso na sua decisão. Portanto, se nós tivéssemos algumas empresas ou instituições que tivessem a possibilidade de adquirir e vender no mercado, certamente poderia ser um facilitador. Mas também nós temos que levar em consideração que até hoje
todas as vacinas adquiridas no mundo foram adquiridas por entes públicos e não por entes privados. Eu vi algumas empresas tentando fazer aquisições privadas e não conseguiram. O Instituto Gamaleya, por exemplo, a Pfizer, por exemplo, eles não quiseram vender para instituições privadas. Por quê? Porque eles estavam com acordos firmados com entidades públicas, né? Com estados, né? Com países, por conta de uma pandemia, de uma situação totalmente adversa. E, portanto, teria que ser feito um trabalho de ponta a ponta entre ambos, para que, com uma certa sinergia, pudesse ter vacina em todos os países. E não está acontecendo muito isso, hein? Nos Estados Unidos saiu hoje no New York Times que a vacinação lá diminuiu. A vacina está diminuindo também. A Oxford está dando problema, a Janssen está dando problema. De certa forma, existe alguma insegurança com outras vacinas. São 350 mil indivíduos na Índia que estão adoecendo por Covid diariamente. Nós vamos precisar de muito mais vacina. Aonde entram os privados nesse momento? Sendo que esse produto virou um maná, virou ouro. Ou seja, né, doutor, falta ainda para as entidades públicas a vacina. A gente vê ainda, não tem o suficiente para todo mundo. Aquele calendário de vacinação que havia sido projetado no começo do ano não está sendo seguido por falta mesmo, né, da própria vacina. Então, na sua concepção, seria complicado que essas vacinas fossem cedidas, né, à iniciativa privada? É isso? Exatamente. E vendidas por R$ 1.500 cada uma, por conta de uma série de questões. Logicamente, a cessão de 50% já oneraria, né? A carga tributária atual já oneraria, e a lucratividade disso, por conta da demanda, certamente oneraria e muito, né? Portanto, algumas entidades privadas já vinham tentando vender vacinas para entidades públicas, municípios, no Nordeste, inclusive, lá tem o consórcio, etc., não é mesmo? E não conseguiram. Primeiro que eles não conseguiram comprar. Essas empresas que tentaram fazer essas vendas não conseguiram adquirir. As empresas, os laboratórios estrangeiros não venderam, né? E não tinham. E em segundo lugar, porque o valor de venda da vacina, por exemplo, vamos dar um exemplo, a Sputnik custa de 5 a 6 dólares no Instituto Gamaleya. Foi oferecido para a Prefeitura de São Paulo, ou para outras prefeituras, a 48 dólares. Ora, nós temos os tribunais de conta. Que governante que vai aceitar uma coisa dessa? Sabendo que custa 6 dólares e vai ser vendido a 48. Imagina diretamente ao público. Não é mesmo? Quanto custa uma vacina da gripe? Uma vacina da gripe vendida numa instituição privada custa R$350, R$180, depende do lugar. Ao passo que se você vai no posto de saúde, você toma a vacina da gripe de graça. Graças a Deus. Né? Então, a questão é essa. Existem muitos desequilíbrios aí e a gente não pode andar por eles. Nós não podemos caminhar por eles. Porque senão a situação vai piorar ainda mais. A grande questão, então, é um problema de saúde pública, né, muito grave que a gente vem passando, virar uma questão econômica, de repente uma indústria, né? É essa preocupação, então, dos especialistas, né? Exatamente. Essa é uma coisa específica, né? Que deve ser trabalhada pelas instituições públicas nesse primeiro momento. Em breve, certamente isso vai ser vendido ao público diretamente por empresas privadas. Por exemplo, a OAB, né? A OAB, ela vacina todos os seus advogados com a vacina da gripe, né? Isso já acontece há anos.
anos. Então, em algum momento vai acontecer isso também com a vacina da Covid, né? Mas nesse momento, a situação é gravíssima. As vacinas estão escassas no mundo. Nós precisaríamos de muito mais laboratórios. Nós temos um laboratório em Goiás que é capaz de produzir vacina, mas ele está aguardando alguma liberação de outras vacinas, não é mesmo? Como a Sputnik V, né? Muitos outros países estão fazendo isso também. Estão esperando outros laboratórios se prepararem para produzir mais. Porque os laboratórios existentes hoje, que não são poucos, estão fabricando a todo vapor. São 8 bilhões de habitantes que tem o nosso planeta. 8 bilhões. Quantas vacinas já foram aplicadas? Não foram aplicadas 500 milhões de vacinas. Duvido. Então, a briga ainda é muito longa. Vai ainda por muito tempo. Agora, doutor, é bastante precipitado, né, a formulação de uma lei como essa no momento em que a gente sabe que nem está sendo produzido vacina o suficiente, né, para a população. É algo tão preocupante e eu acho que o público que se preocupa mais ainda é o de baixa renda, né? Sim, exatamente. As pessoas estão muito preocupadas, né? Querem se vacinar. Não existe isso de, não vou me vacinar porque eu vou virar um crocodilo, seja lá. Não, isso não é verdade. Todos querem se vacinar, né? Haja vista o próprio ministro, o ministro-general, eu esqueci o nome dele, o ministro Ramos, né? Que se vacinou escondido, né? Mas todos querem se vacinar. Não existe mais quem não queira, né? Porque muita gente está morrendo. E, portanto, essa questão é extremamente importante. E nós precisamos pensar que está todo mundo tentando se vacinar a todo custo. Hoje, por exemplo, no jornal Estado de São Paulo, tem o turismo da vacinação. Tem muito brasileiro indo para a Rússia vacinar. Para a Rússia. Então, eles estão procurando empresas de turismo na Europa, comprando pacotes para algumas cidades russas para tomar vacina. E o governo russo está aceitando. O mesmo está acontecendo nos Estados Unidos. Tem muita gente indo para os Estados Unidos para tomar vacina. Houve uma flexibilização, que acredito que seja cortada. Não acredito que essa flexibilização continue, porque está no jornal New York Times de hoje que a vacinação diminuiu por conta de alguns entraves, alguns problemas. Agora, doutor, da forma que a lei foi formulada, né, a gente está colocando aqui vários pontos, mas é importante a gente falar, ela prejudica o SUS nesse momento, né? Eu acho que não prejudicaria o SUS porque ela é inócua. Ninguém fez uso dela até agora. Talvez pudesse prejudicar se eles conseguissem a vacina, comprassem vacina no lugar do SUS, né? E aí o que estaria acontecendo? Que eles vacinariam um grupo que não seria prioritário, que teria capacidade financeira de tomar a vacina, em detrimento de pessoas humildes que não teriam condições de pagar. Eu acho que nesse momento, repito, todos somos iguais. Todos temos que tomar vacina. Melhor seria se todos nós tomássemos a vacina de uma vez, todos ao mesmo tempo, mas é impossível, né? Eu acho que a prioridade foi muito bem feita, né? Esse plano de prioridade foi muito bem feito. Agora serão vacinados, na terceira fase, as pessoas que têm comorbidades, dependendo também da idade, de que comorbidade seja, etc., né? etc. E isso é muito bom. Depois de tudo isso, aí vem a fase da aquisição da vacina. Será que o Brasil vai ter vacina suficiente para demandar, né? Será que vai competir com essas instituições públicas na aquisição da vacina? Tudo isso tem que ser sobejado, tem que ser analisado. Tá? Isso é muito importante a gente pensar.
É importante, então, se pensar em que mais para frente, não nesse momento, né, que a gente está passando tão complicado, talvez da mesma forma, né, que outras vacinas são aplicadas no SUS, elas sejam também, a gente sabe que a vacina da gripe hoje, ela é fornecida no SUS apenas para os grupos de risco, né, professores, as crianças, as pessoas mais idosas. É importante se pensar que mais para frente seja feito da mesma forma, mas é claro, como o senhor mesmo colocou aqui, depois desse período tão crítico que a gente está falando, e como eu também coloquei aqui, né, um pouco precipitado, acho que pensar em formular uma lei como essa, no momento em que nem se tem vacina o suficiente para a própria entidade pública. Né? Sim, nós estamos passando um momento de vacinação da gripe, um momento normal, né? De normalização da gripe, etc. Não houve uma epidemia como existiu há pouco tempo no passado, que todos foram vacinados. A gripe, a H1N1, naquela época matava, né? Matava bastante gente, né? Até descobrirem uma certa cura com um remédio, acho que, se não me engano, o Tamiflu, mas a vacinação foi bastante competente naquele período. E todos foram vacinados. Então, portanto, agora a gente não vive uma epidemia de gripe. Nós vivemos uma pandemia de Covid-19. Né? E, por conta disso, o Estado, no sentido lato sensu, tem que administrar essa vacinação. Com tudo, com toda a energia possível. Né? Há pouco foi na CPI convocado o ex-ministro Mandetta e ele fala muito sobre isso, sobre a dificuldade que ele teve para consagrar a aquisição de vacinas e todo o trabalho que teria que ter sido feito. Né? Eu acho que com esse novo ministro da Saúde, as coisas possam melhorar, porque ele é médico e, pelo menos, ele tem um certo conhecimento e está se influenciando ainda mais para tentar aprender a questão da epidemia, né? Porque ele não é um epidemiologista. Né? Ele vai ter que aprender muito e vai ter que pedir muita orientação para esses profissionais. É verdade. E como acho que, né, até uma questão importante da gente colocar aqui, mais para frente, né, num período em que a gente já tenha mais parte da população vacinada, seria até interessante realmente uma lei como essa e a própria empresa privada, né? A gente escuta aí muitas empresas falando que pretendem comprar a vacina para aplicar em seus funcionários. Aí sim, mais para frente, essa lei vira algo muito positivo, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho isso sensacional. Sensacional. Uma empresa que tenha governança corporativa, que pense nos seus funcionários de forma diferenciada, e tem muitas empresas assim aqui no Brasil, né? Fazer a aquisição da vacina e aplicar em todos os seus funcionários, todos, né? Não só em suas diretorias, né? Seria demais, seria maravilhoso. Só que nesse momento, a gente não consegue vislumbrar isso, não. Não consegue. Por conta da falta de vacina no mercado internacional e por conta do momento pandêmico, né, de pandemia, onde todos os governos de todos os países estão impondo uma energia brutal para que a sua população seja vacinada. Né? Então, a coisa é diferente. Nesse momento, eu acho que essa legislação é imprópria. Mas vai chegar um momento que vai ser interessante. E certamente ela será emendada, terá novas legislações aí, tramitem como facilitadores aí para grupos particulares adquirirem e explorarem até isso, como exploram a vacina da gripe. Tá certo, doutor Antônio Carlos Moradi. A gente chegou aqui aos minutos finais do nosso programa, mas eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa, aqui na Rede Alesp, para falar de um assunto tão importante e um tanto polêmico, né? Tem se falado bastante sobre essas questões aí. Foi perder tempo, não foi perder tempo, falar de uma lei que talvez não tenha como se colocar em prática nesse momento. Muito obrigada, viu, doutor? De nada, imagina, prazer.
Esse foi mais um programa Alesp Conecta. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.